Olá, olá pessoas, como estão? Vamos para mais um Vencedores e Perdedores aqui no canal. E temos novidade nessa semana, temos Power Ranking amanhã, do 1 ao 10. Aí os 5 primeiros de fora só para os membros e os 5 piores também só para os membros. Então, antes de mais nada, já assine o Like Plus, vem com nós, R$8 por mês, vocês sabem como a banda toca. Também para os membros tem vídeo sobre os Bears. Os Bears são de verdade? São, mas eu vou falar mais sobre nesse vídeo. E também sobre os Patriots. As duas folgas, neste momento, seriam o Super Bowl 20, que é o único que os Bears ganharam. Então, enfim. Vamos lá. Vencedores e perdedores, não tem os jogos da quinta e da sexta, inclusive Bears e Eagles, Chiefs e Cowboys, porque já teve vencedores e perdedores mais cedo nessa semana. Vamos começar com os vencedores. Eu queria começar com o Dave Canales. Cara, não é todo treinador que topa essa missão de consertar em potencial uma primeira escolha geral do draft que estava para caminho de ser um colossal bust. E eu ainda não tenho tanta confiança no Bryce Young como eu falei no vídeo de segunda-feira, tá? Mas não é todo treinador que tem essa coragem de falar, tá bom, eu consigo resolver. E vale lembrar que o Dave Canales também já fez um grande trabalho com o Baker Mayfield, né? Foi o cara que talvez recuperou a confiança do Baker depois daquela passagem mal sucedida por Carolina, inclusive. Também, brevemente, aí pelos Rams, ele encontrou aí um lugar em Tampa e lá ainda está. Aliás, mais sobre Tampa ainda no vídeo de hoje. E o Dave Canales conseguiu encontrar uma forma de bater essa grande defesa dos Rams, que foi ser corajoso, ir para quartas descidas. Eu acho que o Bryce Young tem papel fundamental nessas conversões. Foram 2 touchdowns em quartas descidas, eu falei no vídeo de ontem. Mas também o jogo terrestre, né? Sabendo usar bem esse combo de Chuba Hubbard. É difícil falar. Chuba Hubbard e Rico Dowdle, né? O Dowdle mais por fora dos tackles, um running back mais de campo aberto, e o Chuba Hubbard um running back mais físico. Então, parabéns ao Dave Canales, porque Tampa é um time competitivo muito por conta do trabalho dele. Claro que a gente fala do Mike Vrabel, do Ben Johnson, mas eu acho que entre os treinadores o Dave Canales precisa ser elogiado. Vamos falar de uma dupla agora. O Michael Williams, escolha de primeira rodada, machucou, o Nick Bosa machucou faz tempo, e o Keon White e o Clelin Ferrell fizeram um grande jogo no front de São Francisco. Claro, o Shedeur Sanders não foi pressionado 50%, mas os dois tiveram participação importante. O White 1 sack e meio, o Ferrell 2 sacks e meio. Um sack ou 1 sack e meio, White? Talvez eu tenha notado errado. Mas 6 pressões para o Keon White, que é um jogador um pouco mais físico, ele é grande, né? E o Robert Saleh está conseguindo tirar o máximo dessa ilha dos brinquedos quebrados que são esses dois jogadores. O Keon White teve pequeníssimos flashes em New England, não rendeu nos Patriots, não virou o que talvez o torcedor esperasse, não chegou no teto dele, mas está fazendo um trabalho até que digno aí em São Francisco nas últimas semanas, e o Ferrell também, um jogador que a gente esperava muito mais na NFL e teve uma participação importante contra o Cleveland Browns. Frise-se que a linha ofensiva de Cleveland, eu sei que existe no imaginário popular 2 linhas ofensivas, Dallas e Cleveland, como se elas fossem as melhores da NFL. Tem algum tempo, especialmente o de Cleveland, que ela não é tão boa assim, tá? Alguns anos, então é necessário também fazer esse contexto. Terceiro vencedor, o Bo Nix. A interceptação foi simplesmente medonha, tá? Mas eu acho que a gente vai ter que conviver com isso. Como eu já estou falando há algumas semanas, e tem um amigo que trouxe para os Broncos que me falou isso ontem, e eu falei, cara, tem semanas que eu tô falando isso. O Bo Nix, ele é o Baker Mayfield do Velho Testamento. Ele é, cara, uma versão 2.0 do Baker. Porque ele é inconsistente em alguns momentos, tem algumas interceptações, alguns turnovers que você coça a cabeça e fala, cara, por que cacetes ele fez isso? Às vezes demora para pegar no tranco, mas tem uma coisa que não pode ser tirada, tanto do Baker como do Bo Nix. São jogadores com muita gana, com muita raça, são muito aguerridos. E a gente viu isso nesse último jogo. Mais uma vez, o primeiro tempo poderia ter sido um pouco melhor, mas teve um belíssimo touchdown para o Courtland Sutton e mais uma vez o Bo Nix sendo importante em terceiras descidas. Foi assim contra a Kansas City e foi assim agora de novo contra os Commanders. É verdade que o Nick Bonitto podia estar nos vencedores aqui, mas já falei sobre ele na segunda-feira, então eu queria colocar o Bo Nix nos vencedores. E aí eu vou falar uma coisa muito importante. Você que está dando aquela garfada no seu jantar ou uma mordida no seu lanche, presta atenção que agora é importante o que eu vou falar. Com essa defesa que Denver tem, projetando essa defesa nos playoffs, com o Pat Surtain saudável, com o Nick Bonitto jogando desse jeito, Jonathan Cooper sendo chamada dessa forma pelo Vance Joseph, com esse ataque produzindo no final dos jogos, correndo um pouquinho melhor com a bola nas partidas, eu consigo ver os Broncos sendo campeão do Super Bowl com o Bo Nix. Isso é possível. Por quê? E agora eu vou abrir um gigantesco parênteses. 2025 está me lembrando muito o início dos anos 90
na NFL. Por quê? Porque os grandes quarterbacks no início dos anos 90, eles não tinham um elenco de apoio tão à altura, vamos dizer assim. O Dan Marino, por exemplo, quarterback de elite da época, estava passando ele aqui, ó. Ele estava passando por maus bocados. Miami nunca teve jogo terrestre consistente com ele, mas a defesa acabou caindo de produção no final dos anos 80 e início dos anos 90. Ainda estava começando o trabalho do Jim Kelly em Buffalo. E Buffalo perdeu 4 Super Bowls, vamos lembrar, né? Então também faltou um pouco de ajuda, embora o Jim Kelly também tenha uma parcelinha de culpa em algumas dessas derrotas no Super Bowl. O Troy Aikman, não sei se dava para falar que é um quarterback de elite, embora ele seja de elite em eficiência, aparecia na hora certa, ainda não estava nascendo para a NFL. Os Cowboys ainda estavam se recuperando com o Jimmy Johnson. Se a gente pegar os Super Bowls, e o próximo documentário sobre os anos 90 é esse, né? Eu já fiz os de 1990, eu vou fazer em breve de 91. Se a gente pegar o Super Bowl vencido em 90 pelos Giants, com Jeff Hostetler de quarterback reserva, e em 91 para o Washington, com o Mark Rypien, uma excelente linha ofensiva. Mark Rypien, você não deve nem nunca ter ouvido falar, né? Quarterback de Washington, naquela temporada o time teve 14 vitórias. São 2 Super Bowls vencidos por times e não por quarterbacks. A gente viveu nos últimos anos, na NFL, uma era de quarterbacks muito forte, que era meio que certeza que a final da Conferência Americana ia ser um quarterback de elite. Você podia escolher quem que você quisesse lá, Josh Allen, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Joe Burrow, né, que pelo amor de Deus essa defesa, mas enfim, era meio que certo, dificilmente sairia disso. E neste ano, primeiro de tudo, eu não tenho palpite para campeão da Conferência Americana. Eu não tenho nem palpite para final da AFC. Porque eu vou te dar um exemplo. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles também. O Buffalo Bills pode chegar no Super Bowl neste ano, mesmo que não seja um time que passe tanta confiança, e mesmo que não seja um time top 5 no meu Power Ranking, por exemplo. Porque aí pode ser que quarterback apareça. Mas este está sendo um ano de times. De times. A gente tem, claro, os Patriots muito conduzidos pelo Drake May, é verdade, mas é uma novidade, a gente não sabe como que eles vão se comportar em pós-temporada, tanto o Drake May como o New England. E a gente tem os Rams com o Matthew Stafford, que vem de um jogo abaixo, com 2 interceptações, a primeira o passe desviado e tal, mas a segunda uma pick six importante. Não temos nenhum time realmente dominante nessa temporada, absolutamente dominante, muito em função do quarterback. Os Rams, em certa medida, dominante, mas os Rams perderam para os Eagles, que agora estão mal, por exemplo. Os Rams perderam para os 49ers em casa, com o elenco de São Francisco dizimado por lesão, embora São Francisco é um time que brigue por pós-temporada. Então, eu não tenho palpite para a AFC neste momento, eu não vou dar um palpite para mudar semana que vem, etc. Na NFC eu estou fechado com os Rams como palpite, mas eu consigo ver outros times chegando. Consigo ver Packers, consigo ver até os Lions, não vou descartar. Cara, eu consigo ver um cenário que os Cowboys cheguem no Super Bowl. Eu não consigo descartar isso também. Aposto nisso? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas existe um cenário. A temporada está absolutamente competitiva. Está muito, muito competitiva. E eu não acho que esteja nivelada por baixo. Talvez passe essa impressão para as pessoas porque a gente não tem os times de quarterback de elite voando baixo. Kansas City tem problemas. Buffalo tem problemas. Defesa terrestre, estou falando das semanas. O Baltimore Ravens, eu acho que tem problemas também. O próprio Lamar está sendo um problema nas últimas semanas, né? Só um jogo para mais de 200 jardas, mais interceptações que touchdown. O Buffalo Bills já falei, o Cincinnati Bengals a defesa é medonha, né? Jogou bem no último jogo, mas a gente sabe que é uma defesa que tem problemas. Então, pelo fato dos times de quarterback de elite não estarem no topo, como a gente se acostumou com o Indianapolis Colts do Peyton Manning, com os Patriots do Brady, os Bucks do Brady, o próprio Kansas City Chiefs nos últimos anos, os Packers com Aaron Rodgers nos anos de MVP, aí parece que está nivelada por baixo, mas eu não acho que é por aí. E 2025, assim como foi em 1990 e assim como foi em 1991, está sendo um ano de times. Eu acho que um time vai vencer o Super Bowl neste ano, talvez não um quarterback. Existe uma janela em potencial para um Josh Allen da vida? Existe. Mas agora, fecha parênteses. Espero que vocês tenham gostado desse parênteses imenso. Poderia ser um vídeo à parte, mas eu quis colocar aqui no Vencedores e Perdedores porque é uma tese importante que eu estou. Eu mandei 6 áudios sobre isso para o Davis, ele não me respondeu, então cobrem ele porque ele não estava nem aí para o que eu falei. Quarto vencedor, DeMeco Ryans. Não foi um jogo extraordinário dos pass rushers de Houston, ou mesmo do Derek Stingley, tipo, mega extraordinário, tipo o Will Anderson, o Daniel Hunter, foram importantes, mas foi um esforço coletivo de Houston contendo o jogo terrestre de Indianápolis. Eu já falei sobre isso ontem, que o Daniel Jones, se o jogo terrestre não engrenar, a coisa vai complicar. Em todas as derrotas, o Jonathan Taylor teve menos de 4 jardas por carregada, 4 jardas ou menos, que não é um número bom para um running back, e nenhum touchdown terrestre. E não teve as big plays, como aconteceu contra a Atlanta, por exemplo. O ataque dos Colts é muito dependente do Jonathan Taylor. Por quê?
porque isso propicia tiros em profundidade para os wide receivers, sejam eles quem for, tá? Especialmente o Michael Pittman na red zone, mas também em campo aberto. Propicia um play action mais eficaz, e isso é fundamental para o Daniel Jones funcionar. Propicia espaço para o Tyler Warren no meio do campo também, porque a defesa chega mais perto da linha para conter o Jonathan Taylor. Então, sem Jonathan Taylor, vai ficar muito difícil para Indianapolis. A missão era essa para Houston. Eu até queria colocar o CJ Stroud como vencedor, mas a interceptação vai me impedir de fazer isso. Então eu vou colocar o DeMeco Ryans como vencedor. Os Texans começaram muito mal a temporada, tiveram o seu quarterback fora por 3 jogos, venceram esses 3 jogos com Davis Mills, muito por conta da defesa, que junto da de Denver são as 2 melhores da liga. Foi um esforço coletivo, e aí eu tenho que dar meus parabéns para o treinador do time, que é uma mente defensiva, o DeMeco Ryans. Agora um outro ex-jogador que está treinando o time que ele jogou, o Aaron Glenn. Os Jets foram o último time a vencer uma partida nessa temporada, venceram os Bengals. Meio que no desespero, né? Mas no Buma e Oboe, na loucura ali e tal. E aí, foi um pouco assim também, né? Um chute do Folk longo para terminar essa partida, mas o Aaron Glenn tomou uma decisão, né, nesse meio de temporada, que eu não sei se muitos técnicos tomariam essa decisão, que foi tirar o Justin Fields com um contrato que ele ganhou, que foi um tremendo equívoco, né? Eu não vi ninguém falando que esse contrato não é uma boa ideia. Ninguém. Cara, o Justin Fields ganhar a grana que ele ganha é realmente uma coisa inacreditável. Desculpa, assim, eu me sinto mal falando dessas coisas, né? Porque, pô, o cara tá trabalhando, queira ou não, é esforçado, uma personalidade que as pessoas gostam no vestiário, já era assim nos Bears. Mas, pô, não faz nenhum sentido dar esse contrato pra ele. E aí, em meio a isso, o Aaron Glenn muda o quarterback. Eu sempre achei o Tyrod Taylor melhor que o Justin Fields para essa temporada, tá sendo muito sincero. E aí, o próprio Taylor tem uma corrida para touchdown, tá sendo melhor quarterback que o Justin Fields. Não é a resposta, óbvio, nem ele nem o Fields para o futuro dos Jets. E eles venceram. É bem verdade que essa vitória meio que tira os Jets de uma boa posição para escolher um quarterback. Aliás, essa briga pelo top 5 do draft tá bem interessante, eu vou falar mais sobre em breve. Mas eu queria colocar o Aaron Glenn aqui porque parece que está começando a construir uma cultura nos Jets. E isso sem o Quinnen Williams e sem o Sauce Gardner, que aliás machucou, a lesão não é grave, graças a Deus, né? 2 semanas a previsão. E mesmo assim, a defesa dos Jets não desmoronou como a gente esperava. Então, com a penca de escolha que os Jets têm nos próximos drafts, vamos ver o trabalho do Glenn. Agora, um jogador que esteve com frequência nos perdedores, o Trevor Lawrence, foi melhor em profundidade nessa partida, há de ser feito o contexto, que foi contra o Tennessee Titans, que não é uma equipe que passa absolutamente nenhuma confiança defensiva nessa temporada. E pressionado não foi grande coisa o jogo do Lawrence. Mas eu vi ele fazendo um trabalho um pouquinho melhor no perímetro, um pouquinho melhor para mais de 10 jardas, então eu vou colocar ele aqui nos vencedores. Até porque o Jacksonville Jaguars enfrenta o Indianapolis Colts valendo a liderança da divisão no próximo domingo. Você confere essa partida na GTV, inclusive, a partir das 15, tá? Então eu vou dar esse boi pro Trevor Lawrence, sim, eu vou elogiar, eu sei que foi contra um time fraco, mas era um jogo armadilha, uma batalha divisional. Os Jaguars, se o Trevor Lawrence tivesse tido aqueles jogos estranhos dele, poderiam ter perdido. Queria adicionar também o Leon Cohen como vencedor, mas dado todo o contexto, eu acho que o Trevor Lawrence merece. 7º vencedor, uma dupla pra lá de subestimada. Eu gosto muito de Christian Barmore e Milton Williams no meio da linha defensiva dos Patriots, mas vale lembrar, o Milton Williams está machucado. Mais sobre isso ainda hoje. Mas eu queria elogiar Leonard Williams e Byron Murphy, os dois com bons números de pressões, os dois com bom número de sacks nessa temporada, e nesse último jogo contra Minnesota, os dois tiveram um sack em cima do Max Crosby. Então, essa defesa de Seattle, que claro, tem como destaque aí a chegada neste ano do Marcus Lawrence, tem o Boye Mafe, tem o Nwosu, tem o Devon Witherspoon, mas eu queria mencionar os dois jogadores de interior, de linha defensiva, porque além de estarem jogando bem, pressionando o quarterback, são dois jogadores muito bons na contenção terrestre, e essa defesa de Seattle talvez seja a melhor da NFL contra a corrida, tá? New England faz um trabalho muito bom contra a corrida no todo, no ano, mas essa defesa de Seattle talvez seja, no momento, a melhor. 8º vencedor, Kamani Vidal. O Hampton ainda não voltou de lesão e o Vidal vem carregando o piano, passou das 100 jardas, e se você tiver um jogo terrestre funcionando como foi dos Chargers nessa última partida, você tira bastante pressão de cima do quarterback, né? Foi o primeiro jogo em algum tempo que eu não vi o Justin Herbert tão pressionado assim contra os Raiders. É verdade, contexto, assim como eu fiz o contexto do Lawrence, vou ter que fazer o contexto aqui. Os Raiders, uma das piores equipes da NFL neste ano, não tem tanto talento defensivo assim, esperava até uma temporada melhor aí dos Raiders como um todo. E diga-se também que o Justin Herbert, embora tenha machucado, não fez um grande jogo, né? Aliás, um início tão bom do Justin Herbert, né, nas primeiras semanas, a linha ofensiva desmoronando. Eu esperava talvez que o Justin Herbert fosse brigar pelo MVP, mas a linha ofensiva com tantas lesões e jogando mal em boa parte das partidas acabou atrapalhando. Os Chargers estão brigando pela pós-temporada.
mas sei lá, né? Enfim, queria elogiar o Vidal aqui, que é running back reserva e deu conta do recado. James Cook, nono vencedor. Eu falei que eu ia falar sobre os Bills. Estatisticamente não foi um jogo impressionante do Josh Allen, mas ele cuidou relativamente melhor da bola no segundo tempo. Teve uma interceptação e um fumble. Eu acho que por conta disso, o fumble do James Cook, por conta disso, os Bills não venceram mais tranquilo já no segundo quarto, no primeiro tempo, né? Por conta dos 2 turnovers. Um deles, inclusive, virou touchdown dos Steelers. Já vou falar nos perdedores sobre os Steelers, mas Buffalo é um time que tem uma virtude. Para além do quarterback, que, aliás, Josh Allen é o quarterback com mais touchdowns terrestres na história da NFL agora, né? 76. É um time que está sabendo jogar jogo grande. Faz sentido? Buffalo perdeu, descontando o jogo em casa contra os Patriots, tá? Mas Buffalo perdeu para os Dolphins, Buffalo perdeu para os Falcons. Não eram considerados jogos grandes, vamos dizer assim, né? Pensando nas perspectivas do adversário. Mas Buffalo conseguiu uma vitória muito importante contra um líder de divisão, os Steelers, que tão capenga, eu sei, mas é um líder de divisão, num jogo que Buffalo entra pressionado, porque se os Bills perdessem essa partida para os Steelers, eles ficariam numa situação um tanto quanto complicada pensando em pós-temporada. E contra os Chiefs, uma vitória importante também, que, por incrível que pareça, se alguém me dissesse há 4 meses que essa vitória dos Bills contra os Chiefs seria muito importante pensando em wild card, por conta do critério de desempate, eu provavelmente falaria que a pessoa tá louca. Porque eu imaginaria, não, wild card, tem certeza? Será que não é esse critério de desempate pela folga? Não, pode ser muito importante para o wild card. Aliás, Kansas City não é o tema do vídeo, mas os Chiefs não têm o critério de desempate contra os Bills e contra os Jaguars. Isso pode ser um problema, tá? Mas o James Cook é o vencedor porque mais uma vez foi com a força motora dele que os Bills deslancharam no placar no segundo tempo. Corpo de recebedores de Buffalo, ele deixa a desejar, isso pode ser um fator pensando em pós-temporada, tá? Vamos lembrar que o Kincaid perdeu jogos por lesão, etc. Isso é um fator nos últimos jogos também, mas se o James Cook joga bem, os Bills costumam colocar pontos no placar. Se o James Cook não tem uma grande partida, fica um pouco mais complicado, por assim dizer. É uma situação diferente dos Colts, porque Josh Allen e Daniel Johnson são quarterbacks completamente diferentes, óbvio. Mas queria colocar o James Cook nos vencedores, embora ele tenha tido um fumble um tanto quanto atrapalhado. E por fim, a capa do vídeo, Drake May. Será que ele virou o favorito para MVP depois desse jogo abaixo do Matthew Stafford e mais um jogaço do Drake May no horário nobre? Talvez. Eu acho que ainda tá pau a pau. Entrando nessa semana 13, o Matthew Stafford era o favorito. Mas o Drake May, pelo fator novidade, pelo fator New England Patriots, que foi uma dinastia, ele ressuscitando esse time, pelo fator segundo ano, com 23 anos. A temporada do Drake May, o salto de produção e o que ele está fazendo, não é comparável estatisticamente, porque a gente tem que adicionar inflação a isso. Mas tem alguns números que lembram o que o Dan Marino fez em 84 pelos Dolphins. Ele não vai ter 5.000 jardas, não é uma temporada tão fora da curva como aquela. A temporada do Dan Marino de 84 é a melhor temporada da história por um quarterback. E eu pego em armas para defender o Dan Marino naquela temporada. Ah, mas o Peyton em 2004, o Peyton em 2013, o Brady... Gente, em 1984 fazer o que o Dan Marino fez é tipo muito fora da curva. É tipo um quarterback passar para 6.000 jardas hoje, por exemplo. Agora, é o segundo ano, era um prospecto de primeira rodada, não era o principal prospecto do draft em questão, e ele tá jogando pra cacete. E mais um jogo muito bom, em zona intermediária, 5 de 5 entre 10 e 19 jardas, e teve um touchdown pro Kyle Williams, que é simplesmente o Drake May Special. O seu recebedor ganha numa rota vertical no perímetro, o Paulson Adebo foi batido aí já no início da rota, no perímetro, plou! Isso em North Carolina acontecia com frequência. Era a melhor parte do tape do Drake May em North Carolina, inclusive, e ele elevou isso a outro patamar. Que delícia deve estar sendo torcer para os Patriots, hein? Que delícia. E como estou fã de Drake May. Não temos cupom da Sport América hoje, porque estava em Black Friday, então a gente volta em breve com outro cupom para o final da semana, tá? Na prévia, nos vencedores. Agora, nós vai para os perdedores. Bom, vamos lá. Perdedores aqui. Bom, eu queria começar com o torcedor dos Colts. Reclamando bastante de erro de arbitragem. Eu não vou entrar no mérito, porque vocês sabem que eu evito ao máximo isso. O Instagram do Guilherme Corrêa está aberto aí para quem quiser discutir erro de arbitragem. Fato é que com erro de arbitragem ou sem erro de arbitragem, com o Jonathan Taylor não correndo bem, os Colts estão perdendo. É fator na partida? Mas eu acho que existem coisas mais legais do futebol americano para a gente conversar do que erro de arbitragem, tá? Então, eu sei que o torcedor dos Colts está bravo, isso vale para todos os times, tá? Já falei muitas vezes aqui,
em inúmeras ocasiões. E aí eu coloco o torcedor dos Colts nos perdedores porque eu me compadeço e eu tento me colocar no lugar do torcedor do Indianapolis Colts nesse momento. Nossa, meu cabelo tá uma zona. Por quê? Porque os Colts começaram tão bem a temporada, né? O sonho de Daniel Jones MVP e tudo mais, e isso foi murchando semana a semana. Eu tinha feito um vídeo, que não foi nem para os membros, foi aberto aqui, sobre o Daniel Jones, deixei muito claro, disse, olha, calma nós, não vamos empolgar tanto assim, eu acho que existe um cenário que o Daniel Jones está jogando melhor, mas a gente não pode esperar que ele resolva as coisas sozinho e tudo mais, né? E aí os Colts estão numa situação que, cara, era tão plausível e a tendência que Indianapolis vencesse a divisão, né? Eles estavam tão no caminho para isso, e aí de repente eles podem perder a liderança da divisão na semana 14 para o Jacksonville Jaguars, que não é um time que, se a gente pegar o todo da temporada, jogou tão bem como Indianapolis. Mas, e aí não teria como eu anotar aqui, porque é muita coisa. Vamos pegar o calendário do Indianapolis Colts. Vamos pegar algumas vitórias dos Colts nessa temporada e analisar, tipo, será que esse time realmente era de verdade? Será que ele é um pouco fruto do calendário? Eles venceram os Broncos, acho que essa é uma vitória importantíssima. Mas, tirando os Broncos, eles venceram, das 8 vitórias, eles venceram Dolphins, campanha negativa. Titans, pior time da divisão e deve ser a escolha número 1 do draft ano que vem de novo. Raiders, equipe terrível. Arizona, campanha negativa. Chargers, uma vitória importante. Tá, isso aí a gente vai considerar. Titans, de novo, ou seja, eles pegaram 2 vezes os Titans já. Aí eles perderam para os Steelers, num jogo de muitos turnovers. Venceram os Falcons na prorrogação, e a Atlanta é um time que está bem mal na temporada. Aí eles perderam para os Chiefs e perderam para os Texans. O calendário dos Jaguars, ele inverte em relação ao calendário dos Colts. Por quê? Porque os Jaguars tiveram um trabalho mais complicado no início do calendário. Os Colts tiveram um trabalho mais fácil e agora um trabalho mais difícil. Os Colts pegam os Jaguars 2 vezes, primeiro fora de casa, agora semana que vem, e eles pegam Seattle, São Francisco e Houston fora de casa ainda. Existe um cenário que os Colts possam ficar fora dos playoffs, por incrível que pareça, mesmo começando o ano aí com tantas vitórias seguidas. Os Jaguars, eles pegaram aí os Seahawks eles já pegaram os Rams, eles já pegaram os Texans e perderam. E agora, se liga no calendário dos Jaguars. Eles têm Colts, Jets, Broncos, Colts e Titans. Eles têm 2 confrontos diretos contra Indianapolis e ainda tem 2 jogos contra Tennessee. E eles têm 8-4 de campanha. Então, assim, se os Colts perderem para os Jaguars neste domingo, e existe uma probabilidade disso, tudo bem, eu sei que o Daniel Jones está saudável e tal, a coisa pode azedar, tá? A coisa pode azedar. Então, vamos ficar de olho nisso. Lembrando que Houston e Jacksonville dividiram aí o confronto direto, tá? Então, campanha dentro da divisão pode ser muito importante, também não vou descartar Houston da briga. Matthew Stafford, mais um perdedor. Primeira interceptação, passe desviado, mas a segunda ele forçou o passe, né? Foi uma interceptação bem à la Matthew Stafford, Detroit Lions. Foi uma pick six, isso foi fundamental no resultado. Forçou um passe e o Mike Jackson estava muito bem na marcação, forçou um passe no perímetro. A interceptação virou touchdown do Carolina Panthers. O Matthew Stafford jogou muito bem a temporada inteira, mas nesse jogo os turnovers fizeram a diferença, especialmente o segundo, né, como eu destaquei. E meio que é o custo Stafford, vamos dizer assim. Algumas vezes isso vai acontecer. Isso acontece com muitos quarterbacks, mas acho que com o Stafford, talvez, na carreira dele, olhando com carinho, aconteça com frequência. Eu ainda palpitaria nos Rams chegando no Super Bowl, como eu falei. Eu acho que essa defesa contra o jogo terrestre me deixou com a pulga atrás da orelha nessa última partida, para ser muito sincero. Eu esperava um trabalho melhor dessa unidade, mas eu não quero tirar o mérito de Carolina, né? O Bryce Young foi muito eficiente em quarta descida, o David Canales foi corajoso, a defesa de Carolina vem crescendo em trabalho, a secundária sobretudo, então mérito dos Panthers, mas o Matthew Stafford perde terreno na briga para o MVP. Eu fiquei muito na dúvida se eu colocaria o Aaron Rodgers ou o Mike Tomlin aqui no terceiro perdedor. Existe um cenário no qual o Mike Tomlin possa cair no final da temporada se os Steelers não forem para os playoffs, tá? Esse cenário existe. E eu honestamente espero que os Steelers resolvam a posição de quarterback para, no mínimo, médio prazo, pensando no ano que vem. Desde a aposentadoria do Ben Roethlisberger, a única opção que os Steelers tiveram de quarterback jovem foi o Kenny Pickett, que todo mundo na época falava que era um quarterback que não tinha teto alto. Então, depois da aposentadoria do Rogério Ceni até chegar o Rafael, tá demorando, né? Então vamos ver o que vai acontecer com o Pittsburgh Steelers, mas independente disso, lá atrás, quando eu estava na praia, em Porto Seguro, quando o Aaron Rodgers assina com os Steelers, tá de férias, será que ele vai aprontar isso de novo?
Já vou adiantar que eu vou viajar no início de maio, hein? Depois do draft, início de maio, eu vou viajar. Eu espero que isso não aconteça de novo. Se acontecer, eu vou gravar, mas espero que não. Eu avisei um ponto. Olha, beleza, a gente fala muito da idade do Aaron Rodgers, mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que a temporada é dura e vai passando, e talvez o final da temporada, por mais que o Rodgers tenha alguns lampejos durante o ano, a minha preocupação era dezembro. Como fisicamente ele chegaria em dezembro? E a minha percepção é que o Aaron Rodgers está fisicamente destruído. A mobilidade, obviamente, já não era a mesma, né? O For Rodgers, como o EV fala. Mas, cara, tá feio. E o ataque dos Steelers como um todo está feio. A linha ofensiva não me empolga tanto assim. Os running backs são ok. Recebedor, quando o DK Metcalf é dobrado e não tem um grande jogo, não tem wide receiver. E aí pega muito mal que eles trocaram o George Pickens e o Pickens está voando em Dallas, né? Não vou ser engenheiro de obra pronta, não. Acho que... Da época eu só cocei um pouco a cabeça porque eu falei, tá, o George Pickens era um recebedor vertical em Pittsburgh, ele trouxeram um cara vertical no DK Metcalf, que teoricamente é um recebedor melhor, né? Ok. Mas eles não trouxeram mais ninguém. Até teve um certo burburinho na janela de trocas que Pittsburgh poderia fazer alguma coisa, mas esse ataque é muito unidimensional. Pode reparar, quando o Metcalf não faz uma grande partida, aliás, vamos fazer isso em tempo real, usando números. Eu tenho a percepção aqui, claro, mas que é por tape, mas vamos pegar o game log, já que eu fiz do... Apareceu do pai dele, né? Não era o pai dele que eu queria, mas tudo bem. DK Metcalf, pai dele que jogou no Berzão. Vamos pegar o game log dele aqui em tempo real. Para papá, 2025. Ó. Quando ele teve 55 jardas ou menos, os Steelers tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas. Todas. É claro, não é causa e efeito per se. Tem um quê de correlação. Mas, quando o DK Metcalf teve mais de 55 jardas, os Steelers venceram os 3 jogos e marcaram 34 pontos, 23 pontos e 24 pontos. Então, assim, vamos estreitar o espaço amostral. Quando o DK Metcalf teve menos de 30 jardas, os Steelers perderam os 2 de 3 jogos. A única vitória foi contra o Indianapolis, muito por conta dos turnovers forçados. Aliás, se não tivesse forçado turnovers nesse jogo aí contra os Patriots, os Steelers teriam 2 derrotas a mais no calendário. E aí, bom, fica difícil não colocar o Aaron Rodgers como o perdedor aí nessa questão. O primeiro que tá feio, segundo que não tá saudável, e eu não sei se essa altura do campeonato dá pra imaginar que fique mais. Quarto perdedor, Kellen Moore. O Alvin Kamara machucado, o pouco que tinha de talento no corpo de running backs dos Saints foi junto. O Kellen Moore sai como perdedor porque, assim, eu não vou julgá-lo. Quando você é um coordenador e você tem a opção, não a opção, mas a oportunidade de virar head coach, você não vai negar, porque você não sabe quando essa oportunidade vai aparecer de novo. Cavalo selado, você monta, né? Quando você é um coordenador. Eu não vou julgá-lo. Mas, cara, que BO enorme que o Kellen Moore tem, cara. Ele saiu do time que ganhou o Super Bowl, e, aliás, todos nós somos perdedores. E o Jalen Hurts é um perdedor por tabela. Mas eu também, você também que está assistindo, menos se você torcer para Dallas, Nova York ou Washington, porque com o Kellen Moore o ataque dos Eagles era muito melhor, né? E aí ele foi para os Saints e o elenco é uma bomba e o general manager tem um quê de ministro da Fazenda nos 80 do Brasil. E aí, cara, que furada que ele foi se meter, cara. Putz, que furada que ele foi se meter. Aí é Tyler Shook, é Spencer Rattler. O Shook nem foi tão mal nesse jogo, mas... a defesa dos Dolphins é frágil. Vamos lá, Tua Tagovailoa é mais um perdedor. Mas os Dolphins não ganharam o jogo? Pois é para isso que serve o vencedores e perdedores. É para isso que tem o contexto sempre de vitória de quarterback. O Tua, 3 de 9 para mais de 10 jardas e a interceptação dele. Quando eu falo que o Tua, ele tá mentalmente quebrado como quarterback, que é uma expressão que eu usei pela primeira vez com o Marcos Mariota, se eu não me engano, que, aliás, fez até que um trabalho digno aí, né? Até uma interceptação que ele não precisava ter passado aquela bola, mas tudo bem.
o Kool-Aid McKinstry, ele estava em profundidade fora das hash marks, acompanhando a rota em profundidade do waddle. E aí o Tua vira e fala, tá, o safety está pro lado esquerdo das hashes e a rota está indo para lá. É para lá que eu vou passar a bola. Cara, é um erro primário para um quarterback isso. Isso não pode acontecer para um quarterback titular. Eu não tenho mais absolutamente nenhuma confiança no Tua, mesmo que os Dolphins tenham vencido, mas poderia colocar o Devon Achane como vencedor de novo. É um feixe de luz nesse time de Miami. Pelo menos não deu nenhuma declaração bizarra nessa semana, nem ele, nem o Nerdola, mas sei lá. Sexto vencedor, running backs em times ruins. E eu coloquei o Bijan Robinson como exemplo, porque um quarterback muito bom, ele consegue salvar um time ruim para melhorá-lo ou reconstruí-lo. Eu não acho que o elenco dos Patriots seja um elenco de top 3 na NFL, mas o desempenho do Drake May eleva tudo para New England ser um time top 3. Eu acho que New England tem bons positivos, Christian Gonzalez, a defesa terrestre, considerando o Milton Williams saudável, a dupla Williams e o Barmore, o Stephon Diggs faz uma boa temporada, eu acho a dupla de running backs interessante, se complementa, o Ramondre Stevenson e o Trayvon Henderson, mas não é como se os Patriots fossem o melhor elenco da liga. Um quarterback bom, ele eleva um time. Um running back muito bom, não necessariamente ele vai elevar um time, né? Porque com a defesa lotando o box muitas vezes, situações óbvias de corrida, é mais fácil conter. E muitas vezes, mesmo o cara passando das 100 jardas, como foi o caso do Bijan Robinson, o time vai lá e perde. Então, não adianta você ter um time ruim, você ter um running back bom e achar que isso vai ser o suficiente. Na NFL de 2025 isso não vai funcionar. Foi assim com o Saquon Barkley nos Giants. Então eu me compadeço do Bijan Robinson aqui. O Bijan Robinson sai como perdedor em nome dos running backs bons, tá? Aliás, Em Nome do Amor era um baita programa do Silvio, hein? Cara, uma vez eu pensei, imagina a gente fazer um programa desse de NFL. Moças e rapazes que gostam de NFL, a gente junta eles assim. Aí eles dançam ao som de Julio Iglesias. Aí, tipo... a contra-regra. Quando cada vez era o pequeno, que eu amo ele, era muito legal. Na Globo não tenho nenhuma intimidade pra citar alguém dessa maneira ainda. Traz um buquê, que nem o Rock traz um buquê, aí eu pergunto, é namoro ou amizade? Mas antes eu faço um caos, pergunto pra plateia, assim, e aí, o que vocês acham? Namoro? Cara, eu ia ser tão feliz apresentando esse programa, Em Nome do Amor da NFL. Sétimo perdedor, o ataque de Tampa. Bucky Irving voltou anotando pontos, touchdown. A linha ofensiva tá saudável, o Bucky Irving voltou, mas o que tá acontecendo com esse ataque de Tampa, né? 20 pontos contra essa defesa de Arizona. Eu esperava mais. Claro, Baker Mayfield não tá 100%, né? Teve aquela lesão no ombro contra os Rams. Mas eu coloco o ataque de Tampa como perdedor justamente por isso, porque teoricamente está saudável, tirando o Baker, né? E aí perdeu meio que aquele brilho do início da temporada, né? E aí eu coloco como perdedor porque os Panthers estão chegando. E aí eu me pergunto, e aí? A defesa de Carolina está subindo de produção. Tem 2 Panthers e Buccaneers em breve. Quem venceria uma batalha entre uma pantera e um pirata? Depende se o pirata tiver com um revólver, né? Mas eu acho que se ele tiver desarmado, provavelmente a pantera. Kevin O'Connell, oitavo perdedor. Que queira ou não, ele bancou essa operação Iraque, que foi o Max Brosmer, né? Eu lembro que eu fiz uma live na época do draft, e aí algum inscrito falou, pô, o Max Brosmer é mó bom e tal. Eu falei, eu não acho muito, mas acho que é um quarterback que tem dificuldade em precisão, pressionado. Mas tá bom, né? A classe não é lá aquelas coisas. E aí ele não foi draftado e foi pra Minnesota, porque né, é da região e tal. Kevin O'Connell elogiou ele na pré-temporada. Cara, foi uma das piores estreias de um quarterback calouro no século, né? E, pô, coitado, eu poderia colocar o Justin Jefferson de perdedor aqui também, o Jordan Addison, porque é realmente complicado a vida dos dois nesse momento, mas aí eu acho que eu vou colocar o Kevin O'Connell, porque, queira ou não, os Vikings tinham o Sam Darnold e o Daniel Jones no elenco. Eles foram com o calouro, o então calouro, agora segunda lista de DJ McCarthy, beleza. E aí trouxeram o Carson Wentz para reserva imediata, que também é uma medida um tanto quanto louca. E o Max Brosmer virou titular e o ataque de Minnesota totalmente inepto.
Totalmente. Ataque terrestre me preocupa, embora a defesa de Seattle seja muito boa contra a corrida. Mas o Kevin O'Connell sai um pouco machucado, né? Ele que tem já essa reputação de guru de quarterbacks, dá qualquer coisa na mão dele que ele conserta. Tem o pai dos meus melhores amigos, ele tem um mecânico que ele é muito amigo desse mecânico. Vocês devem imaginar o carro dele, qual é, para ele ser tão amigo do mecânico. E aí ele vira e fala assim, não, Paulinho resolve, Paulinho resolve, Paulinho resolve, Paulinho é o mecânico. E o Kevin O'Connell virou meio que o Paulinho de quarterbacks, né? Não, o Kevin O'Connell resolve. É muito por conta disso que eu não jogo a toalha em relação ao DJ McCarthy. Eu falei sobre isso no vídeo da semana passada para os membros. Mas, queira ou não, a reputação sai um pouco machucada. Defesa terrestre dos Patriots sem o Milton Williams, o nono perdedor, 111 jardas, 2 touchdowns, um touchdown nesse jogo. Teve algumas big plays, né? O Singleton teve uma corrida longa, o Jackson Dart também, aliás, uma belíssima jogada do Jackson Dart por touchdown. Mas sem o Milton Williams me preocupa um pouco essa defesa, tá? Inclusive o Drake May, a linha ofensiva também não foi tão boa. As trincheiras dos Patriots podem ser um fator na pós-temporada. Vamos ver como que fica o status do Will Campbell nas próximas semanas. Eu não tinha visto que ele estava fora da temporada, mas que a lesão tiraria ele de jogos. O torcedor dos Patriots tiver alguma informação, me passe aí. A última vez que eu tinha visto não tinha nada. E o Milton Williams, a expectativa é que volte. É importante que os dois voltem, tá? Só para dar uma pitadinha aqui, que os Patriots não são perfeitos, tá? A defesa terrestre muito boa mais cedo na temporada. Sem o Milton Williams, ela sofreu um pouco. E por fim, o John Mara. O John Mara, sai como perdedor aqui, de 2017 a 2023, os Giants tiveram 40 vitórias e 91 derrotas. Desde então, eles foram uma vez aos playoffs, que foi na temporada de 2022. 2022, eles venceram os Vikings da primeira rodada, depois foram eliminados para os Eagles, um jogo que os Giants não tiveram chance. Em 2017 eles tiveram 3-13 de campanha, em 2019 eles tiveram 4-12, em 2021 eles tiveram 4-13, em 2024 eles tiveram 3-14, assim, várias campanhas medonhas. Para e pensa que desde 2017, ser torcedor dos Giants, eu brinco muito com os Bears, e tem outros times que estão numa draga terrível nos últimos anos, né? O Tennessee Titans está muito mal agora, o Cleveland Browns já há algum tempo, teve a vitória em playoff contra os Steelers em 2020, mas a situação está complicada. Foi até os playoffs contra os Texans, né, com o Joe Flacco, mas a situação dos Giants e dos Jets, se a gente pegar os últimos 8 anos, pelo menos, do maior mercado consumidor dos Estados Unidos, com os Knicks melhorando, com os Yankees chegando em World Series, e Giants e Jets são duas dragas, cara, tá muito feio. Então, só para não bater nos Jets de novo, até porque eles venceram, eu quis colocar os Giants aqui porque tem um outro ponto. Os Giants são de 1925, são uma das franquias mais tradicionais da NFL. E aí, olha para as outras franquias tradicionais da Conferência Nacional. Os Bears hoje seriam folga da NFC. Os 49ers, mesmo com tantas lesões, o belíssimo trabalho de Shanahan e Saleh, estão indo para os playoffs neste momento e vão para a folga agora e vão ficar mais saudáveis. Os Packers podem ser a folga da NFC. Meu palpite aqui vencem os Bears no próximo domingo, assumam a liderança da divisão e aprovem a folga provisória. Os Rams, que são dos anos 40, também é uma franquia tradicional, é meu palpite para o Super Bowl. Se você pegar as franquias tradicionais da NFC, os Giants são o único que estão uma colossal. E aí? E aí você pega os últimos treinadores. Joe Judge de treinador. Alguém achava aquilo uma boa ideia? Aí teve o Ben McAdoo também. E aí o treinador que parecia uma boa ideia, o Brian Daboll, que até foi no primeiro ano, foi técnico do ano, inclusive. Aliás, esse prêmio é uma grande farsa, né? O Matt Nagy já foi eleito, Jason Garrett. Por isso que eu falo, tem que parar com essa punhetação, desculpa a expressão. Ah, porque ele fez mais com menos, papapá. Tem que dar o prêmio pro melhor treinador e ponto. Teve vários anos que era para ser o Bill Belichick e não foi. Ah, mas ele fez mais com menos, né? O meu voto não vai ser mais assim, tá? Eu quero que se exploda isso aí. E outra coisa, Comeback Player of the Year não pode ser um jogador que sempre foi ruim e ficou bom, tá? Comeback é voltar. Voltar significa que você já foi. Você estava lá, aí você voltou para lá. Pronto, terminou meu rant aqui sobre isso. Rant, olha só, estou bem Faria Limer falando expressões em inglês do nada. Está foda a situação dos Giants, cara. Eu tenho uma simpatia pelo time porque eu amo Nova York. Eu já falei muito pra vocês. Ainda não tive a oportunidade de ir pra Chicago. Até porque eu queria ir durante a temporada da NFL e não tem como eu pegar o telefone. Vou pegar o telefone aqui. Vou ligar pra Carla, que é da escala da Globo. Oi, tudo bem? Então. Eu queria muito ver os Bears, né? Eu vou no meio da temporada. Assim. Fórmula 1, inclusive, fui uma vez, tá? Nos últimos 15 anos. Então,
Ah, não, eu quero ver muito. Ah, putz, eles vão mudar, eles não vão jogar no Soldier Field em breve. Eu preciso ir alguma vez na minha vida ver os Cubs e os Bears. Tudo bem? Tá bom, obrigado, querida. Eu não posso fazer isso. Então, ainda não fui pra Chicago e eu queria ir durante a temporada. A minha ideia era ir este ano num Thursday Night Football, sei lá. Mas agora eu comento o Thursday Night Football, né? Então, enfim. Não dá pra ter tudo na vida. Estou feliz do jeito que estou. Quem sabe um dia eu consigo ver os Bears em loco. Ainda mais agora que eles estão melhorando. E é isso. Minha solidariedade a você, torcedor dos Giants. Mas posso terminar com uma pontinha de esperança? O time não é tão ruim como a campanha mostra. O front é talentoso, o Brian Burns fez uma grande temporada. O Jackson Dart é um quarterback que tem futuro na NFL. O jogo terrestre deve ficar mais saudável no ano que vem, isso é uma boa notícia. O Malik Neighbors volta ano que vem, e a gente ainda não viu o Jackson Dart e o Malik Neighbors juntos. Então, vamos largar os pontos não, tá? Falando em Giants, vai ter um vídeo em breve nessa semana de treinadores coordenadores que podem virar head coach. 7 coordenadores que podem virar head coach nessa temporada. Então assistam, porque esse vídeo vai ser legal. Já fiz a lista e vou mandar para o André editar. Deve ir ao ar quinta-noite, antes do Thursday Night. Um beijo carinhoso, aliás, Thursday Night essa semana bem especial, tá? Cowboys e Lions, às 10h20. Eu estou nessa com o EV no Sport TV 2 e GTV aqui no YouTube e em outras plataformas. Domingo eu ainda não sei o jogo que eu comento. Vai depender de como ficar o Campeonato Brasileiro e tal. Enfim, faz sentido isso com a da escala, tá? E aí, na quinta-feira eu devo saber e conto pra vocês. Um beijo carinhoso, desculpa o Vencedores e Perdedores um pouco mais longo. Vocês viram que eu me estendi alguns temas, mas acho que valeu a pena, fez sentido. Fizemos todos os que podíamos e até a próxima. Tchau.